Bem, gente, é, essa gravação é um resumo da nossa aula da pós-graduação em Direito Penal e Processual da Unicatólica do Rio Grande do Norte. Eu costumo, sempre que dou minhas aulas, fazer um pequeno resumo e colocar no YouTube. Então, pessoal da pós-graduação, esse é o resumo da nossa aula de sexta-feira e sábado pela manhã, ok? Bem, nós falamos sobre a instrução criminal com uma visão prática e fizemos inicialmente um apanhado relacionado à diferença entre os sistemas acusatório e o sistema inquisitório. São sistemas processuais de colheita da prova. Vimos que originariamente o sistema acusatório foi o que prevaleceu desde a Grécia, desde a Roma antiga. Contudo, como a atividade acusatória era entregue às partes, como um grande número de impunidade passou a existir, o Estado acabou trazendo para si a atividade de investigar e de buscar punição, surgindo assim o sistema inquisitório, que oportunamente foi apropriado pela própria Igreja na época e acabou se popularizando como no sistema, o sistema inquisitório dentro do sistema processual canônico da época. As características básicas de um e de outro é que, no sistema acusatório, nós vimos que a atividade de investigar, de julgar, estão em mãos diferentes, enquanto que no sistema inquisitório há um acúmulo dessas funções em uma pessoa do juiz. Então, o que distingue uma basicamente da outra é isso. Vimos que o nosso sistema processual atual de 1940, o nosso Código de Processo Penal, tem uma forte influência fascista do Código Rouco italiano. Foi promulgado na época de Getúlio Vargas, em pleno Estado Novo. Foi uma cópia quase literal do Código Rouco italiano, com forte influência fascista. Portanto, o nosso Código de Processo, nas suas origens, era repleto de inquisitorialidade, como, por exemplo, a possibilidade do juiz decretar de ofício prisões, determinar provas de ofício, etc. Bem, então, seguindo, vimos a atividade de juiz na fase investigativa, né? Podemos dizer que falamos sobre o chamado juiz de garantias, que foi criado pela Lei 13.964, a conhecido pacote anticrime, né? E falamos um pouco sobre essa figura do juiz das garantias. Que vinha a ser? O juiz das garantias é aquele juiz que ficará responsável pela fase investigatória, evitando assim que o juízo do processo tenha um contato direto com a investigação e acabe se contaminando antecipadamente com as provas ou os elementos informativos produzidos na fase de inquérito. Então, o juiz das garantias ele é um garantidor dos direitos fundamentais da pessoa investigada. É esse juiz que vai determinar as buscas e apreensões, as prisões preventivas, as quebras de sigilo bancário, telefônico, toda invasão no patrimônio intelectual, moral dos investigados. Então, a ideia originária do juiz das garantias era que o juiz posterior, o juiz que vai julgar, não tivesse contato com as provas produzidas na fase investigatória, criando assim um verdadeiro tapume, verdadeiro empecilho, e evitando com isso a dissonância cognitiva, que é essa confusão que pode criar na cabeça do juiz que vai sentenciar, que anteriormente teve contato direto com a prova, inclusive ajudando a produzi-la. Essa mesma legislação trouxe no seu bojo a audiência de custódia, que está lá no artigo 310. Antes disso, já em 2015, o CNJ tinha lançado essa resolução 213 e tratava da audiência custódia. Hoje, depois da criação do juiz das garantias, eles serão implementados. O Supremo Tribunal Federal deu prazo de 1 ano
Alguns tribunais já estão implementando. No âmbito da Justiça Federal já tem até normatização do CNJ. E aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em breve, o juiz de garantia será instituído. Então, dentro da conjuntura do juiz da garantia, existe a figura desse instituto da audiência de custódia. O descustódio, segundo o artigo 310 e 387 do Código de Processo Penal, é aquele momento em que o flagranteado é levado à presença do juiz dentro de 24 horas para que ele verifique se é o caso de relaxar a prisão, se é o caso de converter essa prisão em uma prisão preventiva, que é a única prisão processual que se mantém, além da temporária, ou se é o caso de conceder uma liberdade provisória, com fiança, sem fiança ou com algumas das cautelares do artigo 319. Então veja que tem um imediatismo. A prisão em flagrante não se mantém por si só. A prisão em flagrante é apenas um momento de defesa da própria sociedade autorizado pelo artigo 301 do Código de Processo Penal. Imediatamente essa pessoa flagranteada deve ser levada à presença de um juiz para verificar se as condições da prisão se deram dentro dos ditames constitucionais e legais, e tomando uma daquelas providências do 310. Veja que o juiz das garantias será, em breve, o juiz que fará as audiências de custódia, ok? Então, aqui nós continuamos abordando o que é abordado na audiência de custódia, né? Na audiência de custódia, as perguntas são relacionadas apenas à prisão. Evita-se a própria Resolução 213, proíbe que se formulem perguntas sobre o mérito, ou seja, sobre o fato que ocasionou a prisão. Embora essa proibição seja factível, os juízes não perguntam sobre o fato, sobre se a pessoa estava realmente portando a droga, se a pessoa realmente praticou o roubo, etc. É importante que, para o juiz decidir acerca do relaxamento, ou da prisão preventiva, ou mesmo da liberdade provisória, ele tem que se debruçar sobre os elementos fáticos do auto de prisão em flagrante. Isso é inevitável. O que é proibido na audiência de custódia são a formulação de perguntas, porque essas perguntas, naquele momento muito preliminar, podem, mesmo na presença de advogado, de acusador, podem ferir o devido processo legal, a ampla defesa e o princípio de que o acusado não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, a superproteção antecipada estabelecendo a proibição de perguntas sobre o mérito. Então, vamos lá. Adiante disso, temos os direitos da pessoa presa na audiência de custódia. Ele não pode ser ouvido algemado. Nós sabemos que existe uma súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe, via de regra, que os custodiados sejam ouvidos em qualquer tipo de audiência, é, sob ferro, sobre qualquer tipo de elemento que constrange a sua liberdade. Ora, o indivíduo está dentro de um ambiente protegido, com agentes penitenciários, então, a rigor, não justifica que o mesmo seja ouvido com ferros, com as algemas. Há entendimento de que a própria presença do réu algemado em tribunal do júri pode constranger e induzir o tribunal leigo a um juízo positivo de culpabilidade. Evidentemente que essa proibição não é absoluta, como não é absoluta nenhuma proibição no processo penal, não é mesmo? Então, dada-se o caso concreto, justificar a necessidade da utilização de algemas, o juiz justifica e determina que ele seja ouvido algemado, tá bom? Então, também é direito de uma entrevista prévia com defensores, esse direito, inclusive, está no Estatuto da Advocacia, da OAB, e, obviamente, o direito de permanecer em silêncio. Esse direito ao silêncio, que é uma decorrência do direito de não produzir provas contra si mesmo, velho brocado latino, nemo se detegere, né? Ou seja, a proibição do indivíduo produzir provas contra si mesmo. A decorrência disso, ele se espraia desde o momento da prisão, muito preliminarmente aqui na audiência de custódia, passando para toda a fase investigatória e resvalando até a fase instrutória lá na instrução criminal.
direito de silêncio decorre do princípio que nós vimos em sala, de que no processo penal a distribuição probatória é exclusivamente do acusador. Ao acusador compete demonstrar tudo: a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. E ao réu basta o silêncio. Ao réu basta a dúvida para o benefício da absolvição. Na audiência custódia, vamos analisar especialmente a legalidade do flagrante, se houve violação ao domicílio, se a entrada no domicílio foi autorizada ou se a entrada no domicílio se deu por qualquer uma das condições legais autorizadas por lei, se houve qualquer tipo de abuso de autoridade, alguma violência física ao flagranteado, ou psicológica mesmo, né? Então, é muito comum a gente encontrar situações de abuso na entrada no domicílio. Nós sabemos que o artigo 5º da Constituição protege o domicílio como asilo inviolável do indivíduo. Mesmo nele, ninguém podendo entrar, salvo em situações excepcionais, como no flagrante delito. Mas os tribunais têm entendido, e de forma bastante limitada, que essa situação de flagrante precisa estar muito comprobatória. Pode ser uma situação indiciária, né? Como é o caso, por exemplo, o policial vai passando e vê a droga dentro da casa. É incomum a pessoa poder conseguir passar em frente à casa e ver a droga dentro, né? Enfim, tornozeleira eletrônica é uma das formas que nós podemos determinar após a após a realização da audiência de custódia, mas aqui no Rio Grande do Norte nós temos uma séria dificuldade de colocação dessas tornozeleiras por ausência desse equipamento. Bem, o que o advogado pode alegar na audiência de custódia? A audiência de custódia funciona da seguinte forma: o juiz qualifica, dá, esclarece o direito ao silêncio e depois começa a fazer perguntas referentes à prisão, ao horário da prisão, onde foi a prisão, quem foi responsável pela prisão, se houve agressão, se tu foi levado para onde, se foi feito exame de corpo de delito, se a pessoa for mulher, se tem filho menor, se mesmo homem a gente pergunta se tem filho sobre sua dependência econômica, filho menor. Se a pessoa tem alguma doença crônica, se toma algum medicamento, não é? Enfim, se for uma pessoa do sexo feminino, tem as perguntas relacionadas a essa condição, por exemplo, se está grávida, ok? E assim, esse tipo de perguntas. Em seguida, é passada a palavra ao promotor para que ele faça perguntas e em seguida ao defensor para que ele faça perguntas. Não havendo perguntas, em seguida passamos a palavra ao Ministério Público para que ele faça as solicitações. É o momento em que o promotor vai, se for o caso, requerer a conversão da prisão em flagrante preventiva ou mesmo opinar pelo relaxamento ou liberdade provisória. O advogado, por sua vez, pode requerer relaxamento, requerer a concessão da liberdade provisória com a aplicação de qualquer cautelar ou sem as cautelares de 319. Pode também solicitar exames complementares, pode solicitar que seja oficiada alguma autoridade, caso haja suspeitas de alguma violação aos direitos e integridade física do preso. Ok? A onda seguinte. Atividade da instrução no inquérito policial. Requerimento de medidas cautelares pela autoridade policial. No inquérito policial é muito comum, né? As autoridades policiais requererem cautelares, como busca e apreensão domiciliar, busca e apreensão pessoal, prisão, quebra de sigilos, esses cautelares nesse momento, né? Tem sempre que estar diante do contraditório. O contraditório pode frustrar o caráter investigativo da medida. Como nós estamos ainda na fase investigativa, nós aprendemos na faculdade, na graduação, que no inquérito policial não vige o contraditório, mesmo. Mas nós, no sistema acusatório, já temos percebido que o contraditório se espraia, inclusive, para a fase investigativa. É o caso, por exemplo, que o próprio 282, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, determina que antes de decretar-se a preventiva deve ser ouvido o investigado.
Imagine aí. Acontece que muitas vezes essa oitiva antecipada pode frustrar o caráter investigativo da medida. Então, esse juízo anterior, o juízo das garantias ou o juízo da fase investigativa, é um juízo que deve garantir a legalidade, a proporcionalidade e a razoabilidade dessas medidas cautelares. Ainda sobre o juízo das garantias. É uma novidade pacote anticrime, já dissemos, constitucionalidade foi declarada pelo Supremo nessas ADIs, competência do juiz das garantias está no 3A do CPP. O STF, como legislador, em que momento encerra a competência do juiz das garantias? Segundo o STF, o juiz das garantias vai até o oferecimento da denúncia. Quem vai receber a denúncia, se for o caso, é o juiz já do processo. E é uma novidade legal, o advogado deve estar atento à realidade que está sendo formada sobre o Instituto. É um instituto que foi criado recentemente, em 2019, esteve suspenso por 2 anos, só recentemente o Supremo liberou, né, e deu 1 ano para sua implementação aos tribunais, e essa jurisprudência tem sido construída dia a dia. Então, os advogados precisam, os operadores do direito precisam ficar atentos a essas novidades jurisprudenciais. O acordo de não persecução penal é outra novidade do pacote anticrime. Tá? Existem requisitos positivos e negativos, e há 3 momentos: as tratativas perante o Ministério Público, a homologação pelo juízo do conhecimento e o cumprimento pelo juiz da execução. É a famosa ANPP. Aí aqui são as características da ANPP, aspectos da realidade prática que o advogado deve observar. A regra é que o juiz homologue o ANPP sem audiência. Embora o artigo fale em audiência, o que acontece, na verdade, essa audiência é uma audiência administrativa no âmbito do Ministério Público. O Ministério Público, na presença do réu e do defensor do réu, propõe as medidas e, sendo aceitas, são levadas para o juiz para que ele homologue. Ok? Até que momento é cabível a NPP? As turmas Supremo divergem e o advogado deve ficar atento. Segunda turma diz que o NPP pode ser oferecido após a denúncia e deve observar a pena concreta aplicada na sentença. E a primeira turma do STJ, a NPP, é faculdade do Ministério Público e deve ser oferecida até o recebimento da denúncia. Isso aqui foi o primeiro slide. Agora vou abrir aqui o segundo slide. Vamos aqui. Continuando. Instrução criminal na prática. Aqui. Recebimento de denúncia. Vimos em sala de aula que o recebimento de denúncia, antigamente, era apenas um mero despacho. Receba a denúncia, despacho isso aposto na capa do processo, escrita caneta pelo juiz. Apenas uma frase: receba a denúncia. Modernamente, nós sabemos que o recebimento da denúncia transforma aquele cidadão que era até então investigado em um acusado, um réu. Essa transformação altera fortemente sua condição jurídica. Toda alteração da condição jurídica de alguém precisa ser fundamentada. Então, se precisa ser fundamentada, não é um despacho o recebimento da denúncia, é uma decisão interlocutória. Ok? Toda decisão judicial precisa ser fundamentada. Então, a denúncia nós não nos conformamos com a denúncia, com o recebimento de denúncia simples, receba a denúncia. É necessário que o juiz fundamente, mesmo que sucintamente, analisando a justa causa. É aqui que muitas vezes nós rejeitamos as denúncias. Ora por atipicidade, né? Geralmente por atipicidade, ora por alguma ausência de ilicitude, aquelas lá do artigo 23 do Código Penal. Veja bem, no momento de absolvição sumária, aí já é um momento posterior, o juiz já tem recebido a denúncia, nós ouvimos o réu em 10 dias para que ele apresente a resposta à acusação, triangularizando a relação processual, e nessa resposta à acusação muitas vezes vem argumentos que levam o juiz a
a absolvição sumária. O que é a absolvição sumária? É uma absolvição que se dá antes da instrução, por isso que é sumária. O juiz, sem instruir, considerando que os fatos presentes na defesa ou nos autos são manifestos, claros, objetivos, ele absolve. Então, quais são os casos que nós vimos lá 397? Manifesta excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, enfim. Manifesta excludente de culpabilidade e, evidentemente, o fato não constitui crime, que nós estamos na atipicidade clara, né? Aqui entra também o caso da atipicidade material, que é o caso da insignificância ou bagatela. Ok? Então, eu chamo a atenção aqui para o risco de adiantamento da tese da defesa. A defesa precisa, nesse momento, arguir, trazer à tona todas as suas provas. É o momento adequado, sob pena de preclusão. Mas os argumentos da defesa, estrategicamente, a defesa pode deixar para um momento posterior. Isso aí é o caso concreto que vai dizer, não é? Oferecimento, tecimento de denúncia. Produção de provas e rol de testemunha. É o momento em que a defesa tem para dizer que provas deseja produzir, na fase de produção das provas, e apresentar o rol de testemunha, sob pena de perder a oportunidade, ficar precluso e não poder mais fazer. A resposta à acusação é um momento oportuno para pedir a produção de provas e rolar testemunhas. É perfeitamente possível a preclusão de matéria de defesa. A defesa, assim como a acusação, deve demonstrar a necessidade das provas que pretende produzir. Instrução na prática, audiência de instrução. O momento mais importante da instrução criminal é a audiência de instrução criminal, aquela que está lá no artigo 400 do CPP. E qual é a ordem? O que é que nós faremos nessa audiência? Ouvimos testemunhas, ouvimos a vítima, na verdade, ouvimos a vítima se ela existir primeiro. Primeira coisa que se faz é ouvir a vítima, né? O ofendido, como chama o CPP. Depois ouvimos as testemunhas na seguinte ordem: testemunhas do Ministério Público, testemunhas da defesa, depois esclarecimento de peritos e, por fim, já corrigido desde 2008 essa excrescência, o interrogatório do acusado é o último. Antes de 2008, nós começávamos interrogando. Posteriormente, ouvíamos as testemunhas de acusação e só depois as de defesa. Veja que essa inversão era muito prejudicial à defesa, cujo réu falava primeiro, antes mesmo de ver a prova concluída e produzida. Hoje, o acusado é o último que fala, podendo, de forma mais fortalecida, ficar calado ou trazer à tona a sua versão dos fatos. Então, essa reforma de 2008, o interrogatório foi o último ato, entendimento dos tribunais superiores pela aplicação da regra dos ritos especiais. Ou seja, há ritos especiais em que essa regra não se aplica, então deve-se atentar para o rito especial. Audiências híbridas. A audiência híbrida é aquela que é uma parte presencial e uma parte feita por videoconferência. É o que nós fazemos hoje no nosso dia a dia forense. Não há necessidade de pedido expresso, o judiciário disponibiliza o link de acesso, nós fazemos diariamente isso. É cautela ao pedir o adiamento. Em regra, é possível participar de audiência de qualquer localidade. Nós vemos muito no dia a dia se pedir, né? Pedirem adiamento sem qualquer fundamento. Principalmente hoje que as audiências são híbridas, a pessoa pode fazer a audiência estando em qualquer lugar. Muitas vezes são indeferidos esses pedidos por isso. O papel do juiz: conduzir a audiência e intervir apenas quando houver dúvida relevante, manter a ordem dos trabalhos. Eu, particularmente, quase não pergunto. Se surgir ao final alguma dúvida, eu pergunto para sair da condição de dúvida. Mas eu deixo que as partes façam as perguntas. Oitiva ordem da oitiva. Quem arrolou a testemunha pergunta primeiro. Uma questão do dia a dia. O advogado deve providenciar tanto quanto possível o comparecimento de suas testemunhas. Condição coercitiva, aplicação de multa, possibilidade real. Isso é muito comum. Mesmo em audiências híbridas, a gente intima, a pessoa não entra no link.
Então, nesse caso, a gente manda conduzir coercitivamente para ouvi-la pessoalmente no fórum. Testemunhas de abono ou de beatificação deve ser evitado. Eu indefiro todas. Quem é uma testemunha de abono ou de beatificação? A testemunha que não sabe nada acerca do fato. Ela vem falar sobre a reputação do réu. Ora, a reputação do réu é presumidamente boa. O juiz não presume que a reputação seja má. Então, não adianta rolar testemunho para dizer que o indivíduo é um cidadão de bem, um trabalhador. Isso nós presumimos, nós partimos dessa condição. Enfim, interrogatório do acusado e sempre assegurada a entrevista prévia e reservada com a defesa. Hoje fica muito mais fácil pelo sistema híbrido, que nós fazemos isso pela videoconferência em uma sala apropriada. Qualificação. Perguntas obrigatórias feitas pelo juiz sem direito ao silêncio. Quando você está qualificando, o direito ao silêncio não prevalece. Interrogatório. Perguntas formuladas diretamente pelas partes com direito ao silêncio. Está aqui o nemo tenetus detegere, que é a proibição de produzir provas contra si mesmo. Silêncio qualificado. O acusado pode acolher só as perguntas da defesa ou só as que considere pertinentes. Não é uma escolha, tudo ou nada. Então, isso aqui já é claro, né? O acusado pode ficar calado em todo o interrogatório, já diz logo, olha, desejo ficar calado a todas as perguntas. Pode ficar calado em relação apenas às perguntas do Ministério Público. Então, o juiz já passa direto as perguntas para o defensor. Bom, encerramento de instrução. Encerrada a instrução, as partes podem requerer diligências. 402. Deve ter surgido, essa necessidade da diligência deve ter surgido na instrução. Então, se a necessidade já havia, ou se a diligência já podia ter sido pedida antes e não foi, ela será indeferida. O magistrado pode indeferir as que reputar impertinentes e irrelevantes, está errada as palavras, irrelevantes ou protelatórias. Um exemplo aqui da terceira criminal, testemunhas surpresas e perícias preclusas. É muito comum a parte, depois da instrução, pedir para ouvir testemunha, que ela já devia e podia ter arrolado antes. Bem, ela pode ouvir testemunha e pedir para ouvir testemunha? Pode, se a necessidade de ouvir essa testemunha surgiu de algum depoimento da instrução. Então, por exemplo, se na instrução uma testemunha fez referência a alguma pessoa, essa pessoa não tinha sido arrolada, aí surge a possibilidade do defensor, mesmo do Ministério Público, solicitar oitiva. Aí nós a ouvimos como testemunha do juízo. Embora a expressão seja equivocada tecnicamente, no dia a dia é a expressão que a gente usa. Testemunho do juízo nada mais é do que a testemunha que foi referida e não foi arrolada antes. Então, o fato de ter sido referida, se houver a necessidade concreta, se o juiz entender que ela pode trazer aos autos algo para esclarecer aquela dúvida, aquela questão, aí ele defere e ouve como testemunha do juízo. É dita do juízo porque quem defere é ele. Introduz essa testemunha que não foi arrolada nos momentos apropriados. Mas não é uma atividade probatória do juiz. Essa expressão é a técnica, por isso que eu disse. Encerramento de instrução, alegações finais, concentração da argumentação do mérito, princípio da eventualidade, princípio da concentração da defesa, toda a defesa jogada lá, nem o juiz nem o promotor trabalham para condenar, mas podem deixar de perceber alguma coisa. Por isso, a atividade do defensor é importantíssima. As alegações finais, de regra, são orais. Eventualmente, a parte pede que seja por memoriais quando ele tomou ciência do processo recentemente, às vezes o advogado é constituído em cima da hora, não conhece o processo, então fica complicado para ele produzir essas alegações em audiência, ele pede para que sejam memoriais e a gente defere dando um prazo de 5 dias, tá bem? Bem, basicamente é isso. Tem uma coisa muito interessante que tem acontecido muito e que é importante que os senhores saibam que juridicamente não existe, que é o fato de testemunhas comparecerem em juízo acompanhadas de advogado. Ora, testemunha não é réu, ela não precisa do acompanhamento do advogado. Então é até estranho isso, mas é muito comum acontecer. Então aconteceu um fato bem interessante. Certa vez, uma testemunha compareceu com um advogado. Eu ouvi a testemunha, passei a palavra ao promotor, ele fez as perguntas, passei a palavra à defensora,
Ela fez as perguntas e eu encerrei. Quando eu encerrei a oitiva, aí o advogado que veio com a testemunha pediu a palavra pela ordem, inclusive um pouco exaltado, e disse: o senhor feriu o procedimento porque esqueceu de passar a palavra para mim, para eu perguntar. Aí eu pedi desculpas e disse: doutor, infelizmente eu não vou passar a palavra para o senhor, porque o senhor não é advogado do réu. Testemunha não é parte. Testemunha não tem advogado. Então, o senhor, infelizmente, não tem o direito à pergunta. Aí foi que ele entendeu e ele se desculpou e tudo deu certo. Mas essa questão, às vezes a testemunha está insegura e quer trazer o advogado para se sentir mais segura ali naquele ambiente formal. Tudo bem, a gente não interfere, nenhum problema. Agora, o advogado querer interferir, fazendo perguntas, solicitando qualquer coisa, aí, infelizmente a gente interfere, porque é totalmente contrário ao métier e o protocolo da instrução criminal. Tá bom? Bem, colegas, esse foi um breve resumo das nossas aulas da pós-graduação. Eu espero que tenham gostado. Eu vou publicar aqui no YouTube e junto a ele eu vou colocar essas ilustrações em PDF, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.